Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor Otávio Augusto. Estamos aqui hoje mais uma vez para falarmos sobre a legislação de trânsito pertinente ao concurso do Detran. E como já falado no primeiro vídeo, se você não viu o primeiro vídeo que eu fiz de apresentação da nossa metodologia, da forma em que vamos trabalhar, do material que vamos utilizar, de como resolver todo o nosso... como serão os trabalhos. Eu recomendo que você assista e depois volte para esse vídeo. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito especial e muito importante, que é o próprio Código de Trânsito Brasileiro. E antes de nós tratarmos do Código de Trânsito Brasileiro, nós precisamos entender o que é o Código de Trânsito Brasileiro, o que é o CTB, que eu aqui elenco, e o que ele regula. Então vamos entender, pessoal. Nós vivemos, e essa parte você pode falar assim, poxa, mas isso não vai me ser útil para o concurso. Mas eu parto do seguinte princípio, do seguinte pressuposto. Se você não entender aquilo que você está estudando, isso não vai se tornar interessante. E o primeiro ponto que você precisa entender, o que nós estamos aqui fazendo hoje é trabalhar para o seu futuro. Então, por mais que nós leiamos muitos artigos, expliquemos, talvez pareça ser maçante, é algo para o seu futuro. Quando eu estudei para o concurso de escrevente, eu lembro que eu acordava por volta das 5h30 da manhã para fazer leitura de lei, e aí depois ficava 2 horas lendo a lei, depois mais meia hora para ver uma aulinha ou outra de cursinhos online pelo YouTube gratuitos também, porque eu não tinha dinheiro na época, e aí depois o dia todo fazendo exercícios. Então nós vamos tentar seguir essa mesma lógica. Sempre pense nisso, que o que você quer é a sua aprovação. Então, o que é o Código de Trânsito Brasileiro? O Código de Trânsito Brasileiro, pessoal, ele é uma lei, obviamente, e como lei foi aprovado pelo Congresso, sancionado pelo presidente, ele tem uma função muito específica. Qual é a função do Código de Trânsito Brasileiro? Regulamentar, regular, orientar o povo, de um modo geral, orientar o Estado também, as pessoas que estão no trânsito, a como se portar, como lidar e como organizar o trânsito de um modo geral. Então, ele tem essa função organizativa, essa função de mostrar como deve ser feito, certo? E aí, nós precisamos compreender também que o Código de Trânsito Brasileiro, ele foi uma lei que foi, eu vou me valer aqui do meu vade-mecum, que está aqui na minha mesa, é uma lei que foi aprovada no dia 23 de setembro de 1997 e entrou em vigor 120 dias depois. Teve uma vacatio legis, segundo o artigo 340 do Código de Trânsito Brasileiro. Deixa eu pegar aqui para vocês, na nossa telinha. Ele teve uma vacatio legis de 120 dias. Então ele entrou 120 dias depois em vigor. Por que eu estou falando isso? Vocês podem falar, nossa, mas que informação irrelevante. Caiu no último concurso do Detran do Sergipe, por mais que nós estejamos estudando para o Detran de São Paulo, uma questão questionando. Quanto tempo depois de aprovado o Código de Trânsito Brasileiro entrou em vigor? Então, 120 dias depois, certo? Vamos então agora, pessoal, sem muitas delongas, partir para a análise dos artigos, tá bom? A nossa prova é uma prova de nível médio, e no caso do cargo de oficial, e no caso do cargo de agente, exige-se um nível superior, mas mesmo assim, o padrão de prova para o Detran é um padrão de prova de nível médio, ou seja, letra da lei, lei seca, sabendo a lei, sabendo os conceitos que estão ali previstos na lei, hoje que nós vamos ver, você consegue ir muito bem na prova, beleza? Então vamos lá então, vamos começar, vamos ler o artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos ler juntos. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se por este código. Ou seja, o código já está definindo qual é o seu papel, qual é a sua função. Reger o trânsito de qualquer natureza. Então não tenhamos dúvida. Questões que envolvem trânsito,
Onde vão estar previstas as normas? Com quase toda certeza no Código de Trânsito Brasileiro, certo? Depois nós vamos falar de algumas resoluções do CONTRAN, que também trazem algumas abordagens metodológicas e algumas abordagens no que diz respeito a como trabalhar, né, com aquilo que está previsto no Código, mas é o Código de Trânsito que é o responsável por trazer a regulação básica. Beleza? Agora, o parágrafo 1º desse artigo 1º, que, na minha opinião, é um parágrafo essencial para a sua prova. E, detalhe, eu vou falar sobre esse ponto da prova anterior mais ao final do nosso curso, mas na última prova de agente de trânsito e na última prova de oficial de trânsito, só desse primeiro artigo, inclusive desse parágrafo, foram 4 questões. Então, prestem atenção nesse artigo 1º. A VUNESP, ela tem o hábito de cobrar bastante esses conceitos básicos do artigo 1º ao 4º e também conceitos que envolvem os 3 pontos mais falados pela VUNESP em concursos que envolvem a legislação de trânsito. Por que eu estou falando da VUNESP? Porque a VUNESP é a banca do seu concurso. Então você tem que se preocupar com aquilo que ela cobra. Geralmente a VUNESP segue um padrão. A VUNESP cobra muito esses conceitos preliminares. A VUNESP cobra muito questões que envolvem penalidade e questões de norma de circulação. Então, o parágrafo 1º, vamos ler. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Então, aqui o código está definindo aquilo que é trânsito. Ou seja, o que é o trânsito? O trânsito é apenas um ambiente no qual os carros transitam por algum lugar. Trânsito é apenas um ambiente no qual as pessoas vão ali andar, caminhar, transitar por aquele lugar? Não. Sigamos o conceito previsto na lei. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, certo? Primeiro ponto, pessoas utilizam essas vias, veículos e animais, certo? Então, trânsito, vias que são utilizadas por pessoas, veículos ou animais, que podem se encontrar isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Tudo isso está dentro do conceito de trânsito. Beleza? Se ficar qualquer dúvida, deixe nos comentários abaixo que nós vamos esclarecer. Parágrafo 2º. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e um dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Então, uma questão que já caiu na última prova, salvo o melhor juízo, perguntando se o trânsito ele é um direito de todos ou é apenas um dever do Estado. O trânsito, então, ele é considerado um direito e um dever. Lembrando desse ponto aqui muitíssimo importante, o trânsito em condições seguras, ou seja, cabe ao Estado, cabe à população também de um modo geral colaborar com o Estado, garantir uma situação de trânsito segura, certo? Nós vamos falar mais abaixo sobre o Sistema Nacional de Trânsito e na próxima aula também, pessoal, nós vamos falar sobre um glossário que tem no Código de Trânsito Brasileiro falando dessas palavras, o que é descarga, o que é Sistema Nacional de Trânsito, o que é órgãos e entidades componentes desse sistema. Então, entendido esse parágrafo 2º? Parágrafo 3º. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente por danos causados aos cidadãos, em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantem o exercício do direito do trânsito seguro. O que esse parágrafo está dizendo? Esse parágrafo está dizendo o seguinte:
Aqueles órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, que nós vamos ver mais abaixo, quando nós formos falar já no artigo 5º e no artigo 7º, que traz a composição desse Sistema Nacional, eles devem, por obrigação, cumprir aquilo que está previsto na lei. De modo que, se eles não cumprirem e, eventualmente, vier a dar causa a algum dano a qualquer cidadão, esses órgãos eles respondem objetivamente por esses. O que é isso? Vamos traçar em miúdos. O que é essa responsabilidade objetiva? Se eventualmente alguém tiver algum transtorno, algum problema em decorrência de uma omissão por parte desses órgãos, essa pessoa tem o direito de pleitear a reparação junto ao judiciário desse dano causado, sem necessidade de provar que alguém atuou com culpa, com dolo ou culpa. Não precisa mostrar a culpa, que nós chamamos no direito de culpa stricto sensu, lato sensu, enfim. Não precisa demonstrar que houve vontade e consciência ali de causar um determinado dano. Na verdade, o simples fato de a omissão desses órgãos do Sistema Nacional de Trânsito ter dado causa, ou seja, havendo um nexo de causalidade entre essa omissão dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e o dano causado ao cidadão, estes devem ser responsabilizados objetivamente, ou seja, sem precisar investigar quem foi o culpado, se esse culpado agiu com vontade, consciência. Deu para pegar isso? É isso que esse parágrafo está dizendo. Lembre, até sugiro que vocês marquem aí no caderno. Parágrafo 3º. Responsabilidade objetiva do SNT, Sistema Nacional de Trânsito, em casos de eventuais danos causados aos cidadãos por ação ou omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos, tudo isso como está escrito nesse parágrafo. Beleza, pessoal? O parágrafo 4º, ele foi vetado. Para aqueles que são novos no direito, o veto é um direito que o presidente tem, uma prerrogativa que o presidente da República tem de exercer, no qual, quando o projeto de lei é aprovado pelas duas câmaras, ele é encaminhado para o presidente, e o presidente, por razões políticas ou razões jurídicas, que ele entender e que sejam razoáveis, pode vetar, ou seja, fala, não, essa parte eu entendo que não deve ser aplicada, não deve acontecer por não privilegiar os interesses supremos da nação. Então, é isso que esse parágrafo, isso que significa esse veto do parágrafo 4º. Parágrafo 5º. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. É o famoso VIMESA. O que é esse VIMESA? No seu atuar, no seu agir, enquanto na consecução, ou seja, na hora de realizar os programas, os planos que envolvam o trânsito, os órgãos que compõem esse Sistema Nacional de Trânsito, que mais uma vez eu ressalto, nós vamos falar na terceira aula, eles devem obedecer como prioridade a defesa da vida. A defesa da vida de quem? Daqueles que fazem parte do trânsito, que estão ali previstos no parágrafo 1º, ou seja, das pessoas, dos animais, a saúde, a preservação da saúde e do meio ambiente. E por que eu pus esse VIMESA aqui? Na última prova, salvo o melhor juízo para o cargo de oficial de trânsito, caiu uma questão com um texto de lei que dizia assim, os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações a, letra A, defesa da coletividade e da vida e do meio ambiente. Letra B, defesa dos interesses sociais. Então, o que você tinha que fazer era saber isso, que no seu atuar, os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, eles devem respeitar, dar prioridade, primeiramente, à defesa da vida, daqueles que compõem o trânsito, à preservação da saúde e à defesa do meio ambiente. Então, nesse artigo 1º, nós aprendemos isso. Primeiro, o que é trânsito, certo? Que está aqui a definição. Releiam, lembrem-se disso. Que o trânsito é um direito e um dever dos órgãos
é um direito do cidadão e um dever dos órgãos, né? Que as entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, elas respondem objetivamente por eventuais danos causados aos cidadãos, caso seja provado o nexo de idade, mas sem necessidade de comprovar culpa, ou seja, respondem objetivamente. E nós aprendemos também o VIMESA, né? Que os órgãos e entidades de trânsito, que são pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, eles devem dar prioridade à defesa da vida, e nela incluída a saúde e o meio ambiente. E eu peço para que você curta o nosso canal aqui embaixo, algum lugar aqui embaixo, nos siga nas redes sociais, em especial aqui no YouTube, siga o nosso canal, né, curta o vídeo. E é isso aí, pessoal.